Eu conheço o mar desde antes de me conhecer. Não é força de expressão. É literalmente verdade. Meu pai pescava. O pai do meu pai pescava. Eu nasci numa casa a 200 metros da praia, cresci ouvindo o barulho das ondas como outros meninos crescem ouvindo o barulho do trânsito, tão presente que deixa de ser som e vira silêncio de fundo, aquele tipo de silêncio que você só percebe quando está ausente. Tenho 54 anos. Pesco há 40. Comecei aos 14 com meu pai, numa canoa de madeira que ele havia construído com as próprias mãos ao longo de um ano inteiro, e que eu ajudei a pintar numa tarde de sábado com uma tinta azul que manchou meus braços por uma semana. Aquela canoa não existe mais, aposentou faz tempo, está desmontada num canto do quintal, mas ainda sei exatamente o tom de azul que ela tinha. 40 anos de mar. Aprendi a ler a água da mesma forma que outros aprendem a ler livros, a cor, a textura, o ritmo das ondas, o jeito que o vento muda a superfície, os sinais que dizem onde o peixe está e os sinais que dizem onde você não deveria estar. Então, quando eu te digo que o mar me pegou de surpresa naquele dia, você precisa entender o peso dessa frase. Não foi descuido. Não foi imprudência. Foi o mar fazendo o que o mar faz quando quer, lembrando que 40 anos de experiência é muito tempo, mas não é o suficiente para você deixar de ser pequeno diante dele. Mas deixe eu começar pelo começo. Era uma manhã de junho. Saí sozinho, o que não era incomum. Tinha dias que eu preferia o silêncio. Meu parceiro habitual, o Dinho, estava com a família e eu havia decidido fazer uma saída curta, só para verificar algumas armadilhas que havia deixado na véspera numa faixa que eu conhecia bem, a uns 3 quilômetros da costa. O tempo estava bom. Céu limpo, vento leve, mar com ondulação baixa. Nada que justificasse preocupação. Nada que eu não houvesse visto centenas de vezes. Cheguei ao ponto. Verifiquei as primeiras armadilhas. Estava tudo normal. Na terceira armadilha havia um problema. A linha havia enroscado numa estrutura no fundo, provavelmente em coral ou em rocha, e estava presa de um jeito que eu não conseguia resolver da superfície. Decidi mergulhar para desamarrar. Não era a primeira vez. Faço isso com regularidade. São mergulhos rasos, de apneia, em pontos que eu conheço, sem equipamento especial porque não precisa. O fundo naquele ponto ficava a uns 6, 7 metros. Eu mergulho tranquilamente até 8, 9 metros em apneia. Rotina. Mergulhei. E foi quando o mar decidiu que aquele dia seria diferente. A corrente estava lá embaixo. Não na superfície. Na superfície não havia nada fora do comum. Mas a uns 3 metros de profundidade havia uma corrente horizontal que eu não havia sentido antes naquele ponto, forte e silenciosa, do tipo que você não vê vindo porque não há sinal visual, só o impacto súbito quando você entra nela. Ela me levou. Não violentamente, esse é o detalhe perturbador das correntes subaquáticas. Não é como ser arrastado por uma onda. É mais suave do que isso, mais insidioso. É uma força constante e firme que te move numa direção sem que você perceba imediatamente o quanto já se deslocou, porque embaixo d'água a referência visual é diferente, o azul é igual em todas as direções e você só percebe que está longe quando já está longe demais. Tentei nadar contra. Sei que não se deve nadar contra a corrente, todo pescador sabe isso, mas o instinto age antes do conhecimento e eu nadei contra por alguns segundos antes de lembrar que não devia. Quando parei e tentei nadar em diagonal para sair da corrente, já havia gastado ar demais. Comecei a subir. A corrente me puxava lateralmente enquanto eu subia. Eu calculava que a superfície estava a uns 4 metros acima, que tinha ar suficiente para chegar, que estava bem. O cálculo estava errado. Não sei exatamente o que aconteceu no momento em que perdi a consciência. Não há memória de transição, há o esforço de subir, o desconforto crescente da falta de ar. E então há um corte.
como um interruptor. E do outro lado do interruptor havia algo completamente diferente de tudo que eu esperaria encontrar. Não havia água. Não havia frio. Não havia o peso do mar em cima de mim ou a urgência dos pulmões pedindo ar. Havia uma ausência de tudo isso tão completa que eu precisei de algum tempo, ou do que funcionava como tempo naquele estado, para processar que a ausência não era morte. Era outra coisa. Era a paz. Não a paz de quem está descansando. Era uma paz com substância. Com presença. Uma paz que não era ausência de problema, mas presença de algo maior do que qualquer problema que eu havia carregado até então. O mar estava lá. Mas não o mar de cima, não a superfície, não as ondas, não o azul que eu conhecia. Era uma versão do mar que não tem nome na língua que eu conheço. Um azul mais profundo do que qualquer profundidade física. Uma luz que vinha de baixo em vez de vir de cima, dourada e difusa, como se o fundo do oceano tivesse sua própria fonte de claridade que não tinha nada a ver com o sol lá em cima. Eu estava dentro disso. Não submerso, dentro. Havia uma diferença que eu sinto, mas não sei articular completamente. Submerso implica estar num lugar que não é o seu. Dentro implica pertencimento. E o que eu senti era exatamente isso, uma sensação de pertencimento absoluto a um lugar que eu nunca havia estado fisicamente, mas que reconhecia de alguma forma que não passava pela memória. Não havia medo. Quero enfatizar isso porque sei que quando as pessoas ouvem a história esperam que haja medo. Um homem afogado no fundo do mar deveria estar com medo. Mas o medo havia ficado lá em cima, na superfície, junto com a corrente, com o esforço e com o cálculo errado de quanto ar eu tinha. Aqui embaixo não havia espaço para medo. O espaço estava todo ocupado por outra coisa. Vi o mar como eu nunca havia visto em 40 anos de pesca. Vi a vida debaixo d'água com uma clareza que nenhum mergulho com equipamento havia me dado, não como observador externo, mas como parte integrante. Como se eu fosse feito da mesma matéria que a água ao redor, que os peixes que passavam, que a luz que subia do fundo sem ter fundo. Vi a barca do meu pai. Não como memória, como presença. A canoa azul que eu havia ajudado a pintar aos 14 anos estava lá, inteira, com aquele azul exato que eu ainda lembro, e meu pai estava nela. Não o meu pai doente dos últimos anos, o meu pai jovem, da época em que eu era criança e ele era o homem mais forte e mais competente que eu conhecia, aquele que sabia tudo sobre o mar e que passou esse tudo para mim ao longo de anos de manhã juntos na água. Ele não disse nada. Não era o tipo dele dizer muito, em vida também não era. Mas havia um entendimento que circulava entre nós sem precisar de palavra. Um entendimento que dizia que ele estava bem. Que o lugar onde ele estava era bom. E que eu não ficaria ali ainda. Esse último ponto chegou com uma clareza que não foi gentil. Não cruel, não havia crueldade naquele lugar. Mas havia uma distinção que era informação pura sem embalagem de conforto. Aquele lugar não era para mim ainda. Havia mar ainda para pescar. Havia manhãs ainda para acordar antes do sol. Havia pessoas que eu precisava ver de novo. Pensei na minha esposa. Na minha filha mais nova que havia tido um filho 6 meses antes, meu primeiro neto, que eu havia segurado nos braços pela primeira vez numa tarde de dezembro e que havia olhado para mim com aqueles olhos que recém-nascidos têm. Aquele olhar que parece velho demais para um corpo tão novo. Pensei que não havia terminado de conhecê-lo. E então a força veio. Não foi suave. O retorno nunca é suave, aprendi isso depois, conversando com outras pessoas que passaram por experiências parecidas, que o retorno é sempre o mais difícil porque é a parte onde o corpo lembra que existe e cobra o preço de tudo o que aconteceu enquanto você estava fora. Voltei com água nos pulmões e sem saber onde estava. A superfície estava lá em cima e eu nadei para ela com o que restava, não sei de onde veio a força, porque pelo cálculo físico eu não deveria ter tido força nenhuma.
Mas havia algo que empurrava de dentro, uma urgência que não era minha, que vinha de um lugar que eu não consigo localizar no corpo. Cheguei à superfície. Vomitei água. Tosei por um tempo que pareceu longo demais. Flutuei de costas olhando para o céu de junho que estava exatamente igual a como eu havia deixado, azul, limpo, com aquele sol de manhã que ainda não pesa. A barca estava longe. A corrente havia me levado mais do que eu havia calculado. Nadei até ela com uma lentidão que nunca havia sido a minha, cada braçada custando mais do que deveria, os pulmões protestando, as pernas pesadas. Mas cheguei. Fiquei deitado no fundo da barca por um tempo que não sei quantificar. O sol esquentava devagar. O mar balançava com aquela leveza que ele tem nos dias bons, aquele ritmo que parece respiração. Não pensei em nada por um tempo. Só estive lá. Depois do que pode ter sido meia hora, sentei. Olhei para o mar ao redor de mim. O mesmo mar de sempre, aquele azul que eu havia visto desde antes de me conhecer, aquela superfície que eu havia aprendido a ler como outros aprendem a ler livros. Mas algo havia mudado na forma como eu o via. Não o mar, eu. A lente havia mudado. Havia uma camada a mais na minha relação com aquela água que não estava lá antes de mergulhar e que estava lá agora. Não era medo, se alguma coisa, era o oposto do medo. Era um respeito diferente, mais profundo, mais informado. O respeito de quem foi recebido num lugar e depois devolvido, e que sabe, por experiência direta, que há muito mais naquela água do que peixe e corrente maré. Contei para minha esposa naquela noite. Ela me ouviu sem interromper, ela sempre foi assim, tem uma paciência para ouvir que eu nunca desenvolvi completamente. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, e então disse que havia algo que precisava me contar. Disse que naquela manhã, enquanto eu estava no mar, ela havia tido uma sensação muito forte de que algo havia acontecido comigo. Não uma intuição vaga, uma certeza física, que havia durado alguns minutos e depois passado abruptamente. Ela havia olhado o relógio quando a sensação chegou e anotado mentalmente a hora porque não sabia o que fazer com aquilo. A hora que ela descreveu coincidia com o tempo em que eu estava no fundo. Ficamos os dois em silêncio na cozinha com a comida esfriando na mesa. Não havia muito a dizer depois disso. Continuo pescando. Saio toda semana, às vezes 2 vezes por semana, como sempre fiz. O mar não mudou, continua sendo o mesmo de sempre, com sua generosidade e sua indiferença, com seus dias bons e seus dias em que você não devia ter saído. Mas eu mudei. Há uma conversa que eu tenho com o mar agora que não tinha antes. Não em voz alta, não sou dado a esse tipo de coisa. É uma conversa silenciosa, de presença para presença, entre alguém que foi fundo demais e foi devolvido, e o lugar que o devolveu. Não sei o que vi lá embaixo com toda a precisão que eu gostaria de ter. Não sei se era meu pai de verdade ou se era uma construção da mente num momento extremo. Não sei se o lugar com aquela luz dourada vinda de baixo era real no sentido que eu uso a palavra real no dia a dia. O que eu sei é que estava lá. E que o mar me devolveu. E que desde aquele dia de junho eu acordo toda manhã antes do sol com uma clareza sobre o que importa que 40 anos de pesca não haviam me dado, mas que uns poucos minutos no fundo deram. O neto está com 8 meses agora. Já sorri quando me vê. Ainda não terminei de conhecê-lo. E agora sei, com uma certeza que não precisa de explicação, que vou ter tempo. O mar não tem obrigação de devolver o que leva. Quem vive do mar sabe disso antes de qualquer outra coisa. E talvez seja exatamente por isso que quando ele devolve, o que volta não é exatamente a mesma coisa que entrou. Esse canal existe para contar histórias de pessoas que foram longe demais e voltaram com algo que não tinham antes. Se esse tipo de história ressoa em você, inscreva-se e ative o sino. A próxima já está sendo preparada.